aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se ontem nevou, a promessa pra hoje é pegar fogo. E por quê? Hoje é quinta-feira, o dia da live presidencial, onde Bolsonaro pretende mostrar que já houveram fraudes nas eleições anteriores. Vamos comentar sobre o tema, o que Bolsonaro possivelmente pode falar, vamos comentar sobre o Barroso, algumas coisas que ele vem fazendo, vamos trazer novidades sobre o voto auditável. O Felipe Barros trouxe uma informação muito interessante no dia de ontem. Vamos também comentar sobre o Ciro Nogueira. Será que ele realmente vai ajudar no voto auditável? Será sim ou não? Também vamos falar sobre a CPI, temos novidades, inclusive fiquei bastante surpreso, o Estadão fez aí um editorial criticando a CPI, criticando mesmo, mostrando que não está indo para lugar nenhum, que só está sendo feito um uso político, tem algumas coisas interessantes. Quero mostrar também algumas coisas para vocês que envolvem, né, gabinete do ódio, matérias que saíram ontem. Vamos comentar sobre o Luiz Miranda, mais uma vez foi pego aí se contradizendo, tem coisas para falarmos sobre a Joyce. Vamos falar hoje sobre a parte da cultura. Eles ontem, né, mostrei pra vocês em vídeo, já tinham pegado o Globo em calças curtas, fizeram a Fundação Roberto Marinho devolver milhões, e agora eles pegaram o João Dória. Pegaram o Dória, o Mário Frias e o André Porciúncula. Vamos falar sobre isso. E quem também foi pego foi o galo do Lula. O galo do Lula está preso. É o nosso começo do vídeo, já falar sobre isso. Tem mais algumas coisas, eu nunca consigo lembrar de tudo, mas já vamos começar aqui só mostrando pra vocês, se vocês ainda não viram, que nevou no Brasil. Aqui a página do tweet, né, da metsul.com fala o seguinte, ó, muita neve em São Francisco de Paula, com acumulação. E aí tá lá o videozinho. A Anitta diz, ó, cadê o aquecimento global, Greta? Cadê? E o André diz, ó, você ainda não entendeu, o frio também é culpa do aquecimento. É tudo culpa. E aqui você vê outro vídeo aqui de Canela. Quem diria, né? Nevando no Brasil, mas dizem aí sobre um tal do aquecimento global. Começando agora já com coisa séria, gente, o galo do Lula, dos principais, pelo menos está sendo apontado como um dos principais responsáveis pelo aquele ato de terror que ocorreu aí no final de semana, né, de colocar fogo na estátua do Borba Gato, foi preso, o galo do Lula. E aí, né, a comunada já viram todos a público. Alguns a gente até esperava, né, o pessoal do PSOL, porque já estavam apoiando. Só que o PT veio em peso até o Lula. Até o Lula veio para defender o galo. Aqui tem a Mônica Seixas, deputada estadual lá para São Paulo, do PSOL, falando, ó, racismo. Racismo judicial, urbano e estrutural. A cidade homenageia pessoas aí, né, que violam mulheres, que matam pessoas, indígenas, com concreto. Mas, se o negro atinge um concreto, seu destino é a prisão. Aí a Cláudia Wild diz o seguinte, ó, segundo a psolista feminista ecossocialista, punir criminosos pelos delitos praticados constitui racismo. Faz sentido? Não faz, é o PSOL. Pessoal, é assim que eles trabalham. Aí veio o Glauber Braga. Olha só. Olha como ele grava o vídeo. Olha a cara de choro. Falando que é um absurdo a perseguição que está sendo feita contra o galo do Lula. O galo do Lula foi preso. O galo do Lula. Aí vem o PT. Veio em peso. Paulo Pimenta. Urgente. Mais um absurdo acontecendo no Brasil. Paulo Galo. Ele não quis colocar o galo do Lula, né? E sua esposa tem prisão temporária decretada por incêndio na estátua de Borba Gato. Aí vem a Gleice. Solidariedade ao galo do Lula e sua companheira Jéssica, presos quando se apresentaram voluntariamente à polícia. Nada disso acontece com os bolsonaristas que espalham violência por aí. Hã? Primeiro, não tem violência, não existe violência por parte de bolsonaristas. Não existe. Nenhuma, zero. Se vocês terem ideia, vejam só o seguinte. Eu estava assistindo ontem a live do Senso Comum, o Fábio Morgenstern. Ele estava falando o seguinte. Tem gente aí que quer falar que a esquerda botou fogo, mas a direita já fez algo em menor tamanho. Quebrou uma placa, a placa de Marielle. O Morgan estava falando, aquele episódio, que inclusive foi encabeçado pelo Daniel Silveira na época. O pessoal aí da esquerda quis colocar a placa com o nome de Marielle em cima do nome de uma placa real. E existe crime para isso. Se você encobre o nome de uma rua, né? Se colocar o nome da rua, Rua Marielle e tudo mais, se colocar essa placa, isso é crime. Então ele estava realmente assim, impedindo que um crime acontecesse. Foi o mais próximo
que a direita chegou disso. E soltar fogos pra cima. À noite, sem ninguém. Fogos de artifício, ó, rojões. Só. Pro céu. O cara colocou fogo. Fumaça. Que o gás, né, da fumaça dos pneus queimados, cara, já tirou vida de pessoas no Brasil por causa disso. Mas tá nem aí. Foi preso só porque foi lá se apresentar a priori, né? O primeiro que foi preso, que tava lá no caminhão, já foi até solto. Agora o que a gente vê aqui se tratando de bolsonaristas, vários sofreram buscas e apreensões, foram presos, e a gente não sabe sequer qual motivo foram, porque vários deles, ou praticamente a totalidade, não tiveram acesso aos autos aí do STF. E a Gleisi vem falar uma coisa dessa, né? É demais. Aí vem o Guilherme Boulos. Liberdade para Galo e Jéssica. Absurdo. Recebi agora informações de que foram expedidos mandados de prisão para o Galo do Lula, entregador antifascista, e de sua companheira Jéssica, por conta do ato na infame estátua do Borba Gato. Aí agora, olha só como já pintam, né? Ele era um motorista de aplicativos. Ele só entregava comida ao motoboy, coitadinho. Olha a fotinha dele. Ó o galo do Lula. Ó o galinho do Lula. Ô, Lula. Olha só. Outro que não decepciona, né? Luciano Huck. O galo. Seguido pelo Luciano Huck, ó. Olha aí. Olha aí. O lobo ucraniano diz, ó. Ele acerta todas. Não perde uma, Luciano Huck, né? Aí você vê vários grupos, ó. A CUT, Thalíria Petroni, Sâmia Bonfim, né? Duas aí do PSOL, jornalistas livres. Aí nessas horas, os jornalistas estão incomodados, né? Quando é os apoiadores do governo, aí tá valendo, é fake news, milicianos e tudo mais. E o Carluxo fala, né? Sinceramente, ligar os pontos e averiguar tranquilamente estes que pregam o terror, claro, merecia um inquérito de superiores, mas os alvos são outros, por falarem, retuitarem e fazerem memes. Meu Deus, covardia sem limites. É preso quem faz meme, né? Quem faz meme é preso. Agora quem toca fogo e defende não tem nada. E aí até o Lulinha veio defender o seu galinho. É de se impressionar a rapidez com que o Estado manda prender alguém por queimar uma estátua. É demais, né? Rapidez. Tem mais de 24 horas. Isso porque a gente tinha, né? O número do caminhão, tudo bonitinho, tudo mais. Mas até hoje não conseguiu descobrir quem lançou uma bomba no Instituto Lula. Quem atirou contra o ônibus da caravana e quem mandou matar a Marielle. E o Gil vem diretaço pro Lula. Algo a dizer sobre o caso Celso Daniel? Celso Daniel, o petista? Não, né? Então cala a boca e deixe a polícia trabalhar. O escândalo do Celso Daniel, um petista, aí ninguém quer saber. Esse ninguém quer investigar. E olha só, isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Isso aqui eu não acredito, né? A imprensa dando matéria pra isso daqui. Médium brasileiro que atende a ONU diz que Lula é Dom Pedro II reencarnado. Dom Pedro II reencarnado. Vocês aguentam isso? E a imprensa faz questão de divulgar. Olha essa matéria aqui da UOL. Preso, rapaz assume incêndio à estátua Borba Gato. Foi para abrir o debate. Foi só para começar o debate, né? Se a gente pode realmente mudar ou não mudar. Aí a Paula Marisa diz, ó. Já pensou se o rapaz quisesse abrir um debate sobre o STF? Vamos começar a debater sobre o STF. E ele toma a mesma medida? Como é alguém de esquerda, possivelmente, até segunda-feira já vai estar solto. No máximo aí passa o final de semana na cadeia. O galinho do Lula preso, não vão deixar que isso acontecer. Falando aqui, né, sobre ainda um pouco de cultura, né, porque a estátua tem até a ver, é uma arte, né, uma estátua, ainda que as pessoas possam discordar de quem foi o Borba Gato. Vejam só. Folha de São Paulo é o jornal que mais se preocupa, né, em descredibilizar as ações do Mário Frias, do André Porciúncula, e ontem eles também não deixaram de desejar. Tá lá. Decreto da Rouanet eleva a disputa entre Mário Frias e governo de São Paulo.
Secretário Sérgio Sá Leitão diz que decreto é eivado de ilegalidades e que governo está estudando medidas legais cabíveis. Aí você lê isso daí, aí você deve estar se perguntando, que decreto é esse que o pessoal da cultura fez, que o governo Dória tá sapateando, né? Tá dando chilique. Olha só, vê se tem motivo para chilique. Aí você vai entender o que o Dória estava planejando. O novo decreto do governo Bolsonaro sobre a Lei Rouanet, divulgado nesta semana, eleva o tom da disputa entre Frias e o governo de São Paulo. Um dos parágrafos que foi inserido, olha só, olha qual é o problema, determina que a inauguração, a divulgação e a promoção dos projetos que utilizaram recursos da Rouanet por parte de estados e municípios só poderão ocorrer após a autorização do governo federal. A inauguração só vai poder ocorrer após autorização. Por quê? João Dória, que não é besta, não é nada, estava pegando os projetos que a verba é federal e ele estava inaugurando como se fosse dele. E não é só João Dória que faz isso. Inúmeros governadores e prefeitos. É dinheiro federal, mas sequer tem a plaquinha lá. Sequer tem a plaquinha. Não fui eu que fiz. Eu. E aí sentiu. Essa ideia aí, eu até sei, o Mário Frias comprou a briga, mas quem teve essa ideia sensacional foi o André Pociúncula, o secretário. Porque a questão é a seguinte, vai ter agora a lista lá dos convidados, quem vai participar da cerimônia, o governo tem que autorizar. Ah, peraí, não tá chamando ninguém do governo, não vai ter nenhuma plaquinha nem nada. Pô, cara, vai tentar pegar pra você todos os méritos mais uma vez. E aí, né, o Sá Leitão tá dando chilique, tá lá, ó. Desde o começo do ano, Mário Frias tem atacado o João Dória e o secretário estadual da Cultura, o Sérgio Sá Leitão, afirmando que as obras do Museu do Ipiranga e do Museu da Língua Portuguesa são custeadas pelo governo federal e não por São Paulo. Dessa forma, o governo de São Paulo só poderia inaugurar os dois equipamentos com autorização da pasta. Não vai fingir que é teu não, Dória. A coluna Sá Leitão diz que a avaliação do governo de São Paulo é que o decreto é eivado de ilegalidades, fere o Pacto Federativo e ainda afirma que estão estudando medidas legais cabíveis. É um governo que não faz nada na área da cultura e quer atrapalhar quem faz. Quer atrapalhar quem faz, o dinheiro é federal. Rapaz, é muita cara de pau. E ainda tá aqui, ó. Olha o nível do secretário do Dória, defensor da linguagem neutra, né? A abertura do novo Museu da Língua Portuguesa fez aflorar novamente e de modo intenso o autoritarismo, a intolerância e o ódio à cultura que Bolsonaro e seus acólitos cultivam com orgulho. Não aceitam em que São Paulo, o governo estadual, preze a arte, a ciência e a democracia. O Constantino foi direto. Ô secretário, rejeitar linguagem neutra em arte estatal é autoritarismo? Porque eles não aceitaram a linguagem neutra. Não, isso aqui não pode. Ah, agora é autoritário. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Decreto da Rouanet foi tratado em gabinete de Mário Frias sem participação de técnicos. Aí tá lá de novo, só chorando. Não teve tempo, não teve nada. Como não? Tô falando pra vocês. O André Pociúncula, que é o secretário da pasta, o secretário responsável pela Rouanet, estava envolvido. Aquela ideia ali veio da cabeça dele. Não teve o quê? A Folha de São Paulo o tempo todo trazendo mentiras. E aí falando do André, olha lá, de novo a Folha de São Paulo. Arte sacra ganha área VIP dentro da Lei Rouanet e preocupa o setor. Qual o problema disso? Da arte sacra? Preocupa por quê? Qual o problema? Qual o problema? É Deus, né? Meu Deus, né? Os capetinha ficam doidos. Bolsonaro muda categorias para projetos, o que pode gerar elitismo e dirigismo. E o André diz o seguinte, qual setor que está preocupado? Aqueles 10% de grandes empresas que ficaram com 78% dos 13 bilhões de reais que não foram auditados na Rouanet? Vocês ainda têm a cara de pau de falar de elitismo. Um grupo desse tamanho tem 78% do dinheiro em mãos. E o André ainda comenta sobre isso, né? Mais uma vez, eu falei de São Paulo. E a gente avança no tema. Bolsonaro atacou a imprensa 87 vezes no primeiro semestre de 2021, aumento de 74%. Aí o André fala o seguinte, ó, peraí. Transformar
A defesa do presidente contra a imensa campanha de destruição de reputação midiática em ataque é parte da tentativa de criminalizar a reação da vítima. A metalinguagem da mídia visa criar ação metajurídica. Bolsonaro se defende. Agora, se defender é atacar. É difamado diariamente. Agora, se defender é atacar. Pois bem. Voto auditável. Vamos falar dele. A live de hoje, né, promete apresentar provas que houveram fraude em urnas eletrônicas. O Lauro Jardim fez uma matéria com o que possivelmente Bolsonaro pode falar no vídeo de hoje, algumas coisas, óbvio que não deve estar tudo, e a gente também não dá nem para saber se é verdade ou não. Algumas coisas fazem até certo sentido, vou ler aqui para vocês. Bolsonaro vai apresentar, hoje no caso, um técnico em sistemas que provaria, segundo a lógica bolsonarista, que há a possibilidade de fraudes nas votações por meio do voto eletrônico. E a explicação toda dará como exemplo a eleição presidencial de 2014, em que Dilma venceu Aécio. Ele vai tentar provar que quem triunfou foi o Tucano, algo que nem o Aécio sustenta. Quem vai apresentar essa história toda não será o técnico que faz os tais testes. Este técnico continuará sem ter o nome dele divulgado. Será mais uma tentativa de Bolsonaro de lançar dúvidas sobre o processo eleitoral de 2022. Vamos ver. O pessoal lembra lá que tinha uns gráficos de como vinha se comportando as eleições naquele momento e tudo mais. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Tá hoje todo mundo vai assistir, né? Ao vivo. E aí, vejam só. Ontem pela manhã, Bolsonaro mandou aí um recadinho pro Barroso, né? Tá lá. Bolsonaro volta a provocar o presidente do TSE sobre o voto impresso. Quem trata de orçamento sou eu. Abre aspas, né? Fala do Bolsonaro. Vai ganhar a eleição quem tem voto. Se não for dessa maneira, poderemos ter problemas em 2022. E eu não quero problema. E quando falam o Barroso mesmo, mais 2 bilhões, Barroso, quem trata do orçamento sou eu e não você. Sei que vocês não estão preocupados em gastar 2 bilhões do orçamento com uma maneira de nós termos a certeza de que se votou para prefeito, governador, vereador, deputado e vai ser aquela pessoa. E aí não para por aí, né? Falando do Barroso. Vejam só. CNN ontem fez uma reportagem, uma matéria, falando que o Barroso escalou a equipe do TSE para monitorar fake news. Será que é para monitorar fake news ou é para monitorar pessoas que estão criticando a urna atual, falando que ela não é auditável do início até o fim e tudo mais, que é de primeira geração? O Leandro Ruschel fala o seguinte, o Ruschel, né? Segundo a reportagem, o foco da equipe é monitorar fake news sobre a segurança das urnas. Em outras palavras, Barroso não apenas atua politicamente no Congresso para barrar o voto impresso, o que já é um escândalo, mas também atua para impedir qualquer questionamento às urnas. Realmente assim, é um esforço monumental para impedir que tenhamos o voto auditável. Qual o medo do Barroso? E o Felipe Barros trouxe uma informação aí muito interessante no dia de ontem. Ele fala o seguinte: o pai das urnas eletrônicas não é Giuseppe Janino. Janino é o pai adotivo. O pai biológico, quem de fato as criou, foi Paulo Camarão, secretário de TI do TSE à época. Sabe por que o escondem? Sabe por que escondem quem é o pai? O verdadeiro pai das urnas eletrônicas? Bom, leiam sobre sua ligação com a empresa eVote e o caso das eleições no Equador em 2006. E o Felipe Barros trouxe uma página do relatório que fala sobre as eleições da época. E vejam só. 2006. A totalização por empresa brasileira. Aí fala, né? A boa situação dos testes, 2004, pelo TSE do Equador, levou 2 executivos de informática do TSE. Um deles aí era o senhor Paulo Camarão. Paulo Camarão, o pai das urnas, né? A se organizarem para, de forma privada, levar ao Equador a tecnologia eleitoral desenvolvida no âmbito do Estado brasileiro. Ele fez a urna,
Vamos fazer, vou levar para o Equador. Até janeiro de 2006, ainda ocupando seus cargos no TSE do Brasil, que lhes dava acesso e influência no nível decisório da identidade, os dois executivos colaboraram na definição de medidas que os viabilizavam como fornecedores privados de tecnologia eleitoral. Fez lobby para ele mesmo. Olha que confusão. E aí fizeram de várias coisas, e esse acordo com o TSE no Equador tinha a pequena bagatela de 5 milhões de dólares. Tá aqui, ó. Já como administradores e procuradores da Evolt, participaram da elaboração de um contrato com o TSE do Equador no valor de 5 milhões para fornecimento de tecnologia eleitoral na transmissão e totalização dos votos que seriam colhidos pelas urnas brasileiras na eleição equatoriana. Mas aí deu tudo errado. Em junho de 2006, o TSE do Brasil decidiu cancelar o acordo de fornecimento das urnas brasileiras, gerando um incidente diplomático que envolveu a OEA e chegou a ser tratado pelos presidentes da República, do Equador e do Brasil. São os equipamentos que planejavam usar e que gerariam os dados iniciais a serem transmitidos nos formatos presumidos pelo sistema de totalização do TSE brasileiro, do qual dispunha, a Evolt não conseguiu cumprir o contrato com o TSE do Equador. O contrato foi suspenso, os executivos da Evolt chegaram a ter os seus passaportes retidos e a empresa acabou sendo judicialmente condenada a devolver todos os valores recebidos e ainda pagar multa contratual. Com a reforma constitucional de 2008 no Equador, no rescaldo das consequências do processo eleitoral de 2006, o TSE do Equador foi extinto e a administração eleitoral foi passada ao CNE. O pai biológico gerou um incidente internacional que acabou causando ainda uma reforma eleitoral no Equador. Esse aí é o pai, né? Teve que passaporte recuar. Olha a confusão que o cara tava metido, né? É o pai biológico das urnas que o Barroso ama de paixão, né? Ama, não quer largar ela de jeito nenhum. E aí, gente, será que o Ciro Nogueira vai ajudar ou não vai ajudar no avanço do voto aditável? E vejam só, tava lá ontem eu navegando, e aí eu me deparei com essas duas postagens, uma do Renzi e outra do Esperdião Amin, ambos senadores, e ambos se colocando a favor do voto aditável. O Esperdião fez uma postagem com a imagem, né, bem grande, o Esperdião Amin é a favor do voto aditável, botou lá uma mensagenzinha. Em 2015, quando atuava na Câmara dos Deputados, estivemos ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, lutando pela auditabilidade do voto. Bolsonaro apresentou a proposta na Comissão de Reforma Política, presidida por Marcelo Castro, hoje senador da República. O Renzi fez uma thread, eu só trouxe o primeiro tweet, que ele diz: precisamos dar segurança ao processo eleitoral brasileiro. Sim, temos que reconhecer o trabalho elogiável realizado pelos tribunais superior eleitoral e regionais de todo o país, mas tem que, voto auditável. Vai lá, faz minha boca e defende. Esses dois caras, a priori, eles já são, né, da base do governo, são realmente, assim, políticos do PP que já apoiam o governo. Então, não dá para saber se eles estão ou não estão a favor porque o Ciro mexeu os pauzinhos. Será que eles vieram a público já porque, o Ciro tá no governo, vai começar a mexer as pecinhas? Não dá para saber. O Arthur Lira também deu uma entrevista ontem para a Globo News e o que saiu naquela defesa sem sal, sem açúcar, também do voto auditável. Mas defendeu. Sem sal, sem açúcar, mas defendeu. Tá lá, ó. Lira diz ser guardião da democracia. Não tem possibilidade de ruptura institucional. Isso daqui está se referindo, né, àquela questão que o Braga Neto falou, que se não tiver voto auditável, não teremos eleições em 2022 e tudo mais. Ele falou, cara, isso daí, esse assunto é página virada. Esquece. Não cabe a ele tocar fogo no recesso parlamentar. Lira, isso que eu não vou ficar procurando confusão. Não cabe a mim. Muitas polêmicas são feitas quando qualquer poder, às vezes, interfere no limite da atribuição do outro, o que causa algum tipo de desgaste. Nós temos que ter sempre a serenidade para colocar cada um dentro do seu quadrado, dentro dos seus limites constitucionais. Sempre com harmonia, mas com a independência necessária, afirmou. Na avaliação do presidente da Câmara, a ida do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil levará o governo Bolsonaro a uma articulação maior e mais firmeza para a demonstração de unidade entre os poderes. E aí, no final da matéria, ele fala sobre o voto auditável, que é o seguinte. O Lira afirmou
que o sistema de urna eletrônica adotado há 25 anos no Brasil é confiável. Argumentou, no entanto, que uma parte da população e também de parlamentares quer debater o tema. Quero só lembrar um detalhe. Nós vamos ter eleição em outubro do ano que vem. Como vamos ter eleição em 24, em 26, limpas e transparentes. Eu não vejo nenhuma dificuldade em algum momento de aumentar o rigor de auditagem nas urnas. Tradução, de colocar, mais mecanismos para garantir a transparência das eleições. Voto auditável. Sem sal, sem açúcar. Será que isso aqui já é porque o Ciro Nogueira veio? Porque a priori ele falou que ele não ia se mexer por isso daí. Só que, por que eu tô falando isso daí? Ontem saiu uma matéria lá no bastidor falando que o Ciro Nogueira não trabalhará pelo voto impresso. Isso daqui pode significar que ele não vai articular para que isso ocorra. Mas talvez agora ele também não vai articular contra. Talvez ele agora libere que o PP vote a favor. Lá na comissão, coloca o exame de volta, não, vamos botar, vamos avançar. Não vai trabalhar nem a favor nem contra. Mas a priori diz que ele não vai se mexer. Então, vamos observar, porque isso daqui foi uma das pautas, que muita gente cobrou o Ciro Nogueira já no Twitter, quando ele falou, eu mesmo fui lá, falei, aí Ciro, voto auditável, vai cair pra dentro? Vai nos ajudar? Espero que sim, Acho que é uma cobrança válida. Todo mundo quer ver o voto auditável avançar, pelo menos todo mundo acha que tá assistindo aqui esse canal. E falar que o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, avisou aos presidentes de alguns partidos que não vai trabalhar pelo projeto do voto impresso, apesar de Bolsonaro defender a ideia. Em junho, Ciro Nogueira, que é presidente do PP, tinha se juntado lá, pessoal, com o STF e tudo mais. Além disso, Ciro Nogueira afirmou a interlocutores que aumentou a rejeição ao polêmico projeto após a questão lá do Estado de São Paulo e tudo mais. Eu não sei se isso aí seria verdade, se aumentou, a rejeição. Porque ontem saiu uma pesquisa, anteontem, na verdade, falando que 46% dos brasileiros apoiam o voto impresso. Parece um número pequeno. É metade da população. E dia 1º teremos as manifestações. Então, se o problema do Ciro Nogueira for questão de rejeição, eu acho que a resposta que a população vai dar nas ruas no dia 1º pode ser, crucial. Crucial. E ainda vai ser bom para a gente ver a diferença, entre as manifestações de esquerda e as manifestações de direita. Sempre pacíficas. E aí, falando sobre Ciro Nogueira, vejam só. Ciro assume coordenação do Planalto na CPI e busca aproximação com senadores independentes. Aqui não fala quais. Fala um, que é o Eduardo Braga, que a gente já espera, que é o cara que tá ali, tá e não tá no G7. Talvez vire um G6. Mas a gente tem que ter um G6. Não só basta o Eduardo Braga vir pro nosso lado, precisa de mais um para virar o 6-5 pro governo. E aí diz que o novo ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, assumirá o papel de principal estrategista do governo Jair Bolsonaro na CPI. De acordo com aliados, o foco imediato da ação do Ciro, deve ser tentar reequilibrar a composição de força na CPI. De imediato. Primeiro ponto, começar a mexer na CPI. A avaliação é que existe espaço para uma aproximação entre o Planalto e o Eduardo Braga, que iniciou os trabalhos como integrante do G7, mas tem assumido posições menos hostis ao governo, principalmente está brigando com o Omar. De acordo com interlocutores, Ciro deve ter como prioridade cortejar Braga para o lado governista. Senadores governistas que integram a CPI também dizem acreditar que o Ciro vai aproveitar seu bom trânsito com outras bancadas para manter um diálogo mais constante com o grupo majoritário da comissão, discutindo mais diretamente votações, requerimentos, ações do colegiado. Afirmaram que, até o momento, a articulação política do Planalto se resumiu a enviar material para preparar os membros aliados da CPI e alinhar o discurso. Até então, o Planalto não vinha articulando para, algum requerimento avançar. Sabe? Não, queremos o Carlos Gabas. O Planalto vai se mover. Não, o Planalto não está se movendo em nada. Interferência zero. Um membro governista lembra que há espaço mesmo para negociar uma troca de membros indicados por bancadas mais próximas ao Planalto, como o PSD. E aqui eu discordo um pouquinho. Por exemplo, substituindo, o independente Otto Alencar.
PSD do Kassab, tá alinhado ao Lula. Eu acho muito difícil isso acontecer. E na própria matéria, alguns parágrafos depois diz, no entanto, esse congressista reconhece que a hipótese é improvável, uma vez que a operação tem potencial de abrir um racho nas bancadas, o que poderia atrapalhar o governo em outras frentes. Mas o pessoal tá aí. Qualquer coisa que vier para ajudar, para mim tá bom. Ciro Nogueira se licenciou do Senado, quem assumiu foi a mãe do Ciro. E só trouxe aqui para mostrar para vocês que, na verdade, Ciro agora ele tem duas funções. Ele é ministro e ele também é senador. Porque a mãe do Ciro Nogueira falou o seguinte, Eliane não escondeu a pouca familiaridade com a nova função ao tomar posse. Lembro como se fosse ontem o dia que fui escolhida para ser a primeira suplente do meu filho na chapa que concorreria ao Senado, afirmou a nova senadora em postagem no Instagram. Apesar de inicialmente espantada, reforcei que estou à disposição para fazer o melhor para o povo do meu estado. Toda a equipe do Ciro continua no gabinete, toda a equipe, você vai falar, minha mãe, fica de boa aí. Ela vai perguntar, tem um chefe de gabinete, vai resolver tudo, ela vai lá, só bota o dedinho. Ciro Nogueira continua operando no Senado, né, continua com sua força lá, e também vai estar na Casa Civil. E vejam só, a gente comentou sobre isso ontem, e algumas pessoas estão ventilando a possibilidade do Renzi sair da CPI. Da vez. Para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque com a saída do Ciro Nogueira, Flávio deve assumir posto na CPI. Ele vai assumir o posto de suplente, né? E se espera que o Renzi dê a vez. Renzi, da vez, deixa o Flávio entrar como titular. Tá lá, a nomeação de Ciro Nogueira para o comando da Casa Civil deve provocar uma novidade na CPI. Nogueira ocupava uma vaga do bloco governista no colegiado. Com sua saída, o Renzi deve ser efetivado e dar o lugar de suplente a Flávio Bolsonaro. A segunda temporada da CPI promete. Vamos ver os próximos episódios. Gente, teve jornalista que fez vídeo. Sabe aqueles vídeos, sabe trailer de filme Hollywood? Com música, com tudo, ambientação. Pra falar da segunda temporada da CPI. Eu não acredito, sabe? O nível de torcida que esse pessoal tem, né? Pela oposição. E aí, vejam só. CPI precisa superar a agenda eleitoral e propor mudanças no combate à pandemia. Aí eu vi aqui esse título e falei, peraí. Quem foi que escreveu esse texto? Estadão. CPI precisa superar a agenda eleitoral. Eu concordo com isso daí. Tem que parar de ser uma CPI política para ajudar o Lula, né? Realmente, concordo, meu Deus. E vejam só o que ele disse. E como isso daqui já se encaixa com a previsão que muitas pessoas estão fazendo, que é no futuro próximo, cara, a conversa da pandemia vai começar a mudar, porque a população já está massivamente imunizada. Que tomou a primeira dose, já são quase 100 milhões. Se não já bateu 100 milhões. Quando você pega total primeira dose com segunda dose, já tem mais de 137 milhões. Então é muita gente. A tendência nos próximos meses, acabar tudo. Cadê a narrativa? Qual vai ser a narrativa? E aí diz o seguinte, no final das contas, a apuração que seguirá na CPI sobre imunizantes que nunca existiram ou que jamais serão entregues, nenhum efeito terá, portanto, no aumento da oferta de imunizantes para a população. O Renan Calheiros, o Omar, o Randolfo, ficar procurando aí, ai que corrupção, negócio que nunca gastou um real, sabe? Isso aí, cara, isso não tá ajudando em nada. Colocar mais imunizantes à disposição da população, em nada. Não serve de nada. Se a ideia é adentrar a prorrogação, remoendo a linha da corrupção, a CPI poderia dar um passo adiante, desenhando a reforma necessária para moralizar as compras federais da saúde. Vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer aqui quase que basicamente regras de compliance. O que o governo precisa fazer, né, para evitar esses problemas. Quer fazer alguma coisa útil? Faz isso daí, vamos desenhar, né, e evitar que tenhamos problemas futuros. Nem isso os senadores querem fazer. Mas, persistindo na fulanização, né, eles querem perseguir pessoas, Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Pazuello, Elcio Franco. Tarefa que bem poderia ser transferida à polícia, né? Deixa a polícia atrás. A CPI exibirá um isomorfismo com o governo que se propôs a contestar. Pra você ver que a matéria odeia o governo, né? Fala que eles fazendo isso daí, perseguindo pessoas, está fazendo a mesma coisa que o governo Bolsonaro faz.
Você vê, é uma matéria que a própria oposição escreveu sobre a CPI. Há pouco mais de um ano das eleições de 2022, a pandemia torna-se cada vez menos um problema de saúde pública a ser imediatamente resolvido. E mais, um conflito político a ser arrastado e maximamente explorado. Questão política. Havia certa expectativa que a CPI, enquanto inquiria e apontava culpados, contribuiria para a diminuição da mortalidade, aumento de testagem, maior velocidade de imunização, retorno seguro às escolas, ao lazer, às atividades econômicas. Havia expectativa, não tem mais, né? Desistiu. A gente esperava, desiste. Como se o controle sobre o governo, uma das funções essenciais do parlamento, pudesse também ajudar a controlar. Também não ajudou em nada. Por ter sido instalada tardiamente, muito depois do agravamento da crise sanitária, esperava-se mais do que uma investigação tradicional. A gente estava esperando, né? Mas pois o Senado tem poderes para adicionar esforços de avaliação e cobrar mais efetividade nos planos e políticas de saúde em andamento. Podia-se imaginar, olha a quantidade de decepção que esse rapaz tem com a CPI, que, após a ressonância da CPI, que diagnosticou claramente a deliberada negligência na condução de Bolsonaro, certas diferenças entre o governo e a oposição fossem temporariamente suspensas, recolocando minimamente o SUS e o combate à pandemia em primeiro lugar. Mas não, continua a CPI política. Sem retomar a saúde como sua motivação original, a CPI tende a ser uma fronteira política de fortes ambivalências, suscetível de gerar tanto soluções como instabilidades no enfrentamento da pandemia. Está gerando instabilidade, está atrapalhando, não está ajudando em nada, Ainda diz, a demonstração de tal risco ocorreu nesses dias de recesso, quando, olha só, mostrando que a CPI está atrapalhando. Durante o recesso, quando, sem sessões públicas, a CPI verteu-se em uma central de fofocas nutrida por conteúdo de quebra de sigilos de mais de 40 pessoas e empresas. Vazamentos. O vazamento de documentos selecionados e de informações sigilosas mantém a popularidade dos senadores. Ele está ótimo. Mas também rende advertências do STF. Estão passando do limite. Além de pauta requentada, né? Imunizante, negacionismo, gabinete paralelo, na sua volta, a CPI promete alcançar políticos propagadores de fake news. A gente sabe disso. E falar de outras coisas. Nos próximos 3 meses, a CPI terá a chance de superar a agenda eleitoralmente lucrativa e por menores os efeitos midiáticos. Alternativamente, terá a oportunidade de ativar a grande política, fala todos os balelas, né? E você vê, olha o ponto que ele diz, que a CPI já está causando instabilidade no país. Quebrar sigilo, né, para fazer uma central de fofocas e ficar vazando tudo. A própria oposição já está reconhecendo que isso está dando errado. E o que é que os senadores já estão planejando? O senador quer quebrar sigilo de dono da empresa. Meu Deus! Eles não param. Alessandro Vieira, um lavajatista, também não é de se assustar, né? O Moro ensinou para esse pessoal, né? Quer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico da empresa 6M, cujo principal dono é o Max. Daí, o Max, o famoso Max. Max é dono da Precisa, que tentava vender a Covaxin para o Ministério da Saúde. Olha só, ontem o Globo mostrou que a Receita apontou que ele movimentou valor 80 vezes maior do que recebeu. E eu me pergunto, será que esse fato era sigiloso e o Globo mostrou um fato sigiloso, mais um vazamento que o pessoal está reclamando? Central de fofocas, né? A CPI virou central de fofocas. Olha essa. Senadores da CPI vão ao Rio ouvir Witzel no início de agosto. Ao menos, uma até grifar da parte. 4 senadores já manifestaram interesse em viajar ao Rio para ouvir, em uma sessão secreta, o testemunho do Witzel a respeito de desvios da saúde do Estado durante o surto. Gente, olha só, o Witzel, ele foi afastado por corrupção. O Witzel foi afastado por desvios na área da saúde.
E as pessoas agora vão pegar o depoimento do Witzel sobre desvios para tentar incriminar o governo. A gente sabe que é isso que o Witzel quer fazer. Isso não tem cabimento, né? Mas não tem fulanização na CPI, né? O Renan diz que apura fatos. Olha só esse daqui. Quero mostrar para vocês duas matérias. Uma na Veja, uma no Globo. A Globo conseguiu ser, né? Menos horrorosa do que a Veja. Olha a manchete. Rosa mantém quebras de sigilo de líder do gabinete do ódio na CPI. Gente, quem falou que existe um gabinete do ódio? Segundo lugar, quem falou que o Técio é o líder? Sabe, o cara pega uma teoria maluca, trata como um fato inquestionável e ainda coloca o cara como líder. Em seu despacho, Rosa Weber considerou que no requerimento de quebra do sigilo de Técio, aprovado na CPI, há indícios perfeitamente adequados ao objetivo de buscar a elucidação das ações e omissões do governo federal. E olha só, o pedido de quebra aprovado pela CPI aponta para o papel de destaque de Técio na criação e divulgação de conteúdos falsos na internet. Técio cria e divulga. O pedido mostra isso, né? Aponta, ó, aponta. Não é que provo, aponta. Aponta, né? Porque o Técio apareceu em várias... Ele deve ter pegado várias matérias do Antagonista, do Globo, Lauro Jardim, pegado os exemplos, né? Que ele está sendo investigado pelo STF, Gabinete do Ódio. Olha, tem várias matérias falando isso. Não tem como ser mentira, né? Jornalista não mente. Com intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. Meu amigo, Técio tá demais, viu, Técio? Parece inquestionável, desse modo, que os indícios apontados contra o impetrante, que teria participado de diversas reuniões cuja pauta envolvia a negociação de imunizantes e supostamente era responsável por disseminar notícias falsas contra a aquisição de imunizantes em detrimento da adoção de protocolos sanitários de contenção da pandemia. Prova tem? Não tem. Nenhuma. Zero. Mas vamos quebrar tudo, né? Quebra. Aí a mesma matéria do Globo. Olha só. Eu não coloquei aqui a imagem, mas a Veja sempre faz questão de colocar a imagem do Técio junto com o Bolsonaro. O Globo teve a dignidade de colocar a imagem só do Técio. Fiquei surpreso. Rosa Weber, do STF, mantém decisão da CPI de quebrar sigilo de assessor do Planalto. Ele realmente é assessor do Planalto. No subtítulo tá a questão do gabinete do ódio, mas diz o seguinte, ó. Técio é apontado como integrante, ó. É apontado, tá? Existe essa acusação. Cara, olha o que a Veja fez. Líder do gabinete. Tá afirmando. Isso é um absurdo. Tá tentando incriminar o cara. Não conheço, nunca comentei, não faço a mínima ideia do que esse cara faz. Agora, pelo amor de Deus, né? Um mínimo de respeito. Aí diz aqui o Técio é apontado como integrante do chamado Gabinete do Ódio, um grupo ligado à presidência com o objetivo de fazer ataques e disseminar mentiras. Coloca pelo menos como suposição. A imprensa tá aí o tempo todo criando, né, fatos jurídicos para serem utilizados pelos políticos em tribunais. Isso é inaceitável. O que a imprensa no Brasil faz é inaceitável. Agora, isso daqui, vou mostrar para vocês o áudio, é que a imprensa devia estar divulgando à torta e à direita, todos os canais incessantemente. A CGU, a Controladoria Geral da União, falou não tem nenhum superfaturamento. Mas a narrativa quebrada que a gente já sabe já, ainda fala que o pessoal da CPI deu mole. Vejam só. Pegar informação importante, mais uma, né? A Controladoria Geral da União concluiu que não houve sobrepreço na compra da Covaxin. A negociação, né, da vacina indiana entrou ali na mira da CPI da pandemia, depois que os irmãos Miranda denunciaram uma suposta cobrança de propina. A apuração é da Renata Agostini. Conta, Renata.
Mona, esse relatório está ali nos últimos detalhes, está quase pronto para ser divulgado pela CGU. Num dos pontos de avaliação ali dessa investigação preliminar era justamente o preço. A Covaxin é a vacina mais cara, né, que foi negociada pelo governo. E havia, inclusive, a suspeita que foi colocada pela CPI da pandemia de que inicialmente a Precisa Medicamentos, que representava a Bharat Biotech, havia indicado ao governo um valor de $10 por dose para, no fim, fechar a $15. A CGU entendeu que há elementos para dizer que essa indicação inicial não significava uma oferta. Também que não houve aquele sobrepreço que a CPI também indicou de 1000% frente ao que o laboratório indicava meses antes desse contrato ser fechado. Em relação a preço, a CGU caminha, então, na direção de que não houve irregularidades. O que os técnicos que estão debruçados sobre esse contrato identificaram até agora foi que existe conformidade nesse aspecto. Agora, importante, a Precisa segue na mira da CGU. Há uma suspeita de que parte dos documentos que foram enviados pela Precisa ao Ministério da Saúde, eles não são legítimos. Há uma suspeita de fraude. Isso porque a Bharat Biotech falou em comunicado oficial, né, Mona, que não reconhecia parte dessas correspondências. Esse comunicado da Bharat Biotech veio depois, inclusive, que a CGU tinha questionado o laboratório indiano sobre a veracidade de alguns dos documentos. Aí, né? Superfaturamento de 1000%, que a CPI falou. Aí, olha só. Olha só, é inacreditável. O Luiz Miranda, ele é primo da Joyce, não tem condição. Não tem condição. São primos. São primos. Quero mostrar aqui um áudio de 30 segundos da Globo News. Na verdade, é 24 segundos da Globo News. E vocês vão comparar com a matéria do próprio Globo. O Globo desmentindo o Globo. Depoimento hoje à Polícia Federal. O depoimento de Luiz Miranda aqui na sede da Polícia Federal em Brasília durou 4 horas. Luiz Miranda é uma das testemunhas no inquérito que investiga se Bolsonaro prevaricou no caso da vacina indiana Covaxin. Olha o final agora. Depois do depoimento, no começo da noite, Luiz Miranda conversou com os jornalistas. Disse que entregou o celular dele à Polícia Federal. Conversou com os jornalistas. Disse que entregou o celular dele à Polícia Federal. Ele disse que entregou o celular dele para a Polícia Federal. O que a matéria do Globo tá falando depois? Luiz Miranda não entregou o celular à PF. É difícil levar a imprensa nacional a sério. Tá lá, ó. Logo após o depoimento que prestou ontem à PF, Luiz Miranda relatou aos repórteres que entregou aos policiais o seu celular e outros equipamentos eletrônicos. Miranda deve ter tido um lapso ao falar aos jornalistas, talvez traído pelo nervosismo ou estresse. Pobre coitado. O fato é que nenhum celular foi cedido aos policiais durante as 4 horas de depoimento. Aí passa o tempo, a atualização da matéria é o seguinte: a assessoria de Luiz Miranda entrou em contato e esclareceu que o deputado não disse que tinha entregue o celular aos equipamentos da PF. Ele os disponibilizou para os policiais se assim eles necessitarem. Que confusão, né? Que confusão. Aí, sobre o Luiz Miranda, olha como são as coisas. A Polícia Federal gravou o depoimento de Luiz Miranda em inquérito que apura a prevaricação de Bolsonaro. Sabe por que eles fizeram isso daí? O registro foi feito pelo delegado do caso para evitar o surgimento de versões sobre como a oitiva foi conduzida, quais perguntas foram feitas e o conteúdo das respostas. Como Luiz Miranda é um cara atrapalhado, que se confunde o tempo todo, né? Fala e depois se embanana todo, escorrega na casca de banana. Não, vamos gravar esse cara. Vamos gravar, tá aqui, ó, gravado. Esse alguém tá gravado, ó, tá gravado. Não vem mentir mais, não, pelo amor de Deus. Para de mentir, irmão. Para que tá feio. Para. Olha isso daqui. Isso aqui que a CPI devia estar olhando também, né? A CPI devia estar olhando. Rússia suspende envio de Sputnik 5 ao Brasil e governadores do Nordeste negociam um novo prazo. Inicialmente, 1,1 milhão de doses eram esperadas para desembarcar em Recife nesta quarta. O uso seria de exclusividade dos estados nordestinos. Isso aqui foi via Consórcio Nordeste, via Carlos Gabas. E aí, cara? A gente fala, nossa, como a gente está surpreso. Será que o Carlos Gabas está surpreso?
Mais uma vez, uma negociação que envolve o consórcio Nordeste de um produto que não chega. Não chegou, né? Não, espero que não tenha pago adiantado, né? Igual fez com os respiradores. Carlinhos Gabas, ele não perde tempo, viu? E Carlinhos, esse Carlinhos é demais. Olha só aqui, equipe de militantes, é que tá falando de imunizante. O Butantan, né? É eficaz. Entenda os dados. Embora a OMS, olha só, a OMS tenha avaliado o imunizante do Dória como a opção com resultados inferiores, assim, ruins, em estudos internacionais sobre os diferentes imunizantes, não há motivo para preocupação ou para duvidar da eficácia e segurança. Não, a OMS falou que é o pior de todos. Mas não tem motivo para evitar problemas. Para evitar desconfiança. Confia no Dória, sem questionar. E o Leandro Ruschel diz, ó, militância de redação fazendo um trabalho de assessoria de imprensa do imunizante comunista. Até a OMS reconhece a baixa eficácia, mas não há motivo para se preocupar, segundo os militantes da redação. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Postos de saúde de São Paulo vão manter sigilo sob marca do imunizante oferecido como primeira dose. Você não tem nem mais o direito de escolher o que você vai botar no seu corpo. Você já está sendo obrigado a colocar e nem assim, pô, eu vou tomar. Não pode escolher. Não. Vai ser Butantan, à força. Meu amigo, o Bolsonaro diz, ó, eu acho que todo mundo tem que boicotar qualquer posto que estiver fazendo essa palhaçada. Querem te forçar, sabe? Nem o direito à escolha, assim, não, já vou apanhar. Sabe assim, ó, quer um tiro na mão ou um tiro no pé? Pô, me dá um tiro na mão, né? Se dá pra escolher onde eu quero tomar um tiro, na mão, no pé ou na cabeça, tira na minha mão, no pé. Vai ficar mancando, né? Não uso muita mão, prefiro o pé, eu uso pra correr e jogar bola. Nem isso mais pode. E aqui nós falamos dos comunistas, olha só como são as coisas, né? O bilionário chinês Sun Dawu foi condenado hoje a 18 anos de prisão por causar distúrbios. Todos os seus bens, avaliados em mais de 2 bilhões, foram confiscados pelo Partido Comunista. Aí o Peter vai lá, ó. Olha como o comunismo é justo. Olha como funciona a mente dos nossos jovens. Dizer que a China é comunista é realmente IQ, né, que seria QI soberbo. Aí ele diz, ó, IQ soberbo é, para variar, não saber interpretar uma única frase. Não diz que o país comunista, e olha, que isso é discutível, me referi ao partido, que é o partido que lidera o país. O presidente foi eleito pelo Partido Comunista. Por essas, os comunistas, né, politicamente, são comunistas. É inacreditável, né? O nível das pessoas que habitam o Brasil, às vezes. E é bom ver isso daqui. Eu fiz essa postagem porque o Peter, ele não é assim muito político. Vez ou outra ele dá uma isentada, vez ou outra ele dá uma critiquinha, até que eu falo, filho, vai chamar o Bolsonaro de bolso daqui a pouco. Mas fala com muita gente. Tem aí mais de 10 milhões de seguidores. O Felipe Neto tem 40. Também faz entretenimento. Muito jovem assiste esse cara. É bom ter pessoas assim. Por mais que, sabe, escorrega na banana direto. Manda assim umas verdades. É bom. Abrir o olho dos jovens. Queria comentar isso aqui rápido com você, gente. Eu não tinha como deixar isso aqui passar. Veja só como são as coisas. A editora Record, que é de livros, removeu Olavo de Carvalho lá do grupo. Não vai publicar mais nenhum livro dele. A razão da decisão são os ataques à democracia e a propagação do discurso de ódio que o polemista faz nas redes sociais, o que a Record entende que vai contra seus princípios editoriais. Essa editora só existe e cresceu por causa de Olavo de Carvalho. Porque lançaram lá, né, o Mínimo e o Imbecil Coletivo, vendeu um bocado, né? Aí colocou o Andreasa e o Felipe Moura Brasil em outro patamar. Felipe Moura Brasil que ele só existe, né? Ele só é conhecido, por quê? Porque foi ele que compilou os artigos de Olavo em um livro lá, né? O mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Esse rapaz, né? Esse gênio, a única coisa boa que ele já fez na vida foi isso, e por isso que ele ficou conhecido, ele agora está processando Olavo de Carvalho. Olha o nível.
Isso é realmente assim, é aquela ação do Judas. Judas, você tá beijando a face, sabe, por 30 moedas. Realmente, as moedas. Vai lá. Pisa na cabeça. Do cara que deu tudo que ele tem. A ingratidão dessas pessoas é algo assim, sabe, absurdo. E a gente tava falando aqui, Luiz Miranda, Felipe, os ingratos, maluquinhos, mentirosos, Joyce Halseman. Polícia não descartou que marido possa ter agredido Joyce Halseman. Né, Joyce? Joyce falou que ia processar todo mundo que faz que o marido dela estava no meio, estava envolvido. Joyce e França negam peremptoriamente esta hipótese. De fato, os policiais observam que não havia nenhum sinal nas mãos de França de que ele teria agredido. Ele diz que não teria ouvido nada da agressão porque estava em outro quarto e teria o hábito de roncar alto. Os policiais, entretanto, consideram que os prováveis gritos da deputada em um ataque poderiam, ainda assim, ser ouvidos de outro quarto e também consideram estranha a demora de Joyce e do marido para registrar a ocorrência. Demorou, né, uns tempos. O ataque teria sido na madrugada de sábado para domingo, dia 18, e o caso só veio à tona no dia 22, 4 dias depois. É muito estranho, viu? É muito estranho mesmo. E aí, olha só, a Joyce, olha que vídeo, olha a semiótica, né? Como tá tudo junto, de mãos dadas. O que significa os apelidos usados por Joyce e o marido. Na intenção de provar que não sofreu agressões do marido, a Joyce entregou à repórter mensagens e como eles têm apelidos carinhosos para falar de um sobre o outro. Não dá pra levar a Joyce a sério, não. Não dá, velho. E falando de polícia, gente, olha isso daqui. Juiz, quer dizer, aquela matéria boa, né? Mas o absurdo foi o pedido. A juíza negou proibição a balas de borracha e gás lacrimogênio em manifestação no Rio. Na contramão de um pedido da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, a juíza negou o pedido. Olha só. A Associação Brasileira de Imprensa pediu: Justiça, proíba a polícia de usar bala de borracha e gás lacrimogênio. A justiça olhou e falou: meu Deus do céu, não acredito. Então, pelo amor de Deus, né? Só se for pra usar bala de verdade, né? Quer que use bala de verdade no lugar? Não, né? Olha o nível da esquerda brasileira. Quer criar um ambiente que proíba as forças policiais de agir. Graças ao bom Deus, a juíza, né, com um mínimo de bom senso, falou: cara, não tem nenhum cabimento esse pedido de vocês. E negou aí peremptoriamente. Não, sai de perto de mim. Pois bem, falando rapidinho aqui do Mendonça, ainda dá tempo. André Mendonça prorroga férias na AGU enquanto busca votos para o STF. Segue aí a batalha do Mendonça, vai ficar mais 2 semanas de férias em busca de votos. Olha como tá sendo difícil a questão do Mendonça. Olha como tá sendo difícil. E só quero mostrar aqui essas 2 matérias. Ó. Ação de Cássio Nunes contra a colunista da Folha busca intimidar todos os jornalistas. Ofensiva de Cássio Nunes contra Conrado Umbner atenta contra o livre pensamento, diz o Observatório. Quando comunicadores, influenciadores, youtubers, blogueiros, qualquer coisa que você quiser chamar de direita, né, que levam informação, entram no inquérito, né, todo estranho, a própria Folha de São Paulo escreveu no passado o seguinte: entendemos que essas medidas, né, são assim, como pode falar assim, heterogêneas, né, assim, medidas não tão comuns, heterodoxas, na verdade, medidas heterodoxas, né, a gente entende que são importantes. Agora, quando o Cássio, né, vai questionar aí o cara que falou absurdos sobre ele, aí não, aí é perseguição. Tivesse mandado de busca e apreensão, prendendo, coloca a tornozeleira, aí valia, né? Tudo bem. Essa é a forma como a imprensa brasileira trata, né, o debate democrático. É um verdadeiro absurdo. E ficamos por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Ajuda o canal a crescer. Vamos tentar chegar aos 500 mil de inscritos até o final do ano. A meta é difícil, mas alcançável. Conto com seu apoio.
Se inscreve nas minhas redes, se torne membro do canal e a gente se vê amanhã, pessoal. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. E não se esqueça de ver a live do presidente hoje, viu? Hoje o dia promete. Vejo vocês amanhã.